Eu também preciso postar algo, né? Então, hoje a gente só vai ver os últimos, né? Os últimos capítulos da nossa apostila. Eu estou lendo aqui a apostila para ver o que temos na apostila. Essa matéria aqui das revoltas, né? Já falamos muito. Rebeliões coloniais, já falamos bastante sobre isso. Foi a última, mas eu já tinha dado essa matéria nas semanas anteriores. Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Filipe dos Santos e acabou. Aí acaba o mundo. Aí, capítulo 30, exercícios e projetos. Então, gente, eu vou ler e comentar. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? É como se fosse uma resolução de exercícios, tá bom? Eu vou lendo aqui. Eu gostaria que, se vocês quisessem intervir com pergunta ou comentário, vocês façam pelo microfone, tá? Porque, como eu estou com a apostila aberta no computador, eu não estou vendo os seus comentários no chat. Então, está aqui. Exercícios conceituais, número 1. Explique o que foi a União Ibérica. Vocês devem lembrar da União Ibérica, né? Foi a junção das coroas portuguesa e espanhola, quando houve um problema, né, de sucessão dinástica da família de Avis, portuguesa, quando morre Dom Sebastião, o último da casa de Avis. Ele então morre na Batalha de Alcácer Quibir, lá no Marrocos, no norte da África, contra os muçulmanos. E aí morre sem deixar filho, sem deixar sucessor. Quem sucede ele é o tio-avô, o cardeal, também muito velho, e também, não, como é um clérigo, não tinha filhos. Então, quem acaba sucedendo é o primo dele, o Felipe II da Espanha, que invade Portugal e une as coroas. Mas, para evitar muita confusão, ele decide, então, manter uma certa autonomia a Portugal. Mantém a cultura e a língua portuguesas intactas, né? Mantém muitos nobres portugueses no governo, mas todo o Império Português acaba agora ficando sob jurisdição da Espanha. Então, a União Ibérica é a união das duas coroas, de Portugal e de Espanha, sob o governo de Filipe II, Filipe I para Portugal. Número 2, relacione a União Ibérica com as invasões holandesas. Deve lembrar que o grande parceiro comercial na instalação da manufatura de açúcar de cana aqui no Brasil foram os holandeses. Os holandeses investiam capital, os holandeses eles transportavam açúcar e comercializavam na Europa. Então, os grandes parceiros comerciais dos portugueses no comércio, na produção e comércio de cana de açúcar. Bom, só que os holandeses, a Holanda, né, os Países Baixos, a gente chama erradamente Holanda, né? Na verdade, o nome do país é Países Baixos. Na época, Províncias Unidas dos Países Baixos. Tem esse nome porque realmente está abaixo do nível do mar. Então, e na época, essa região fazia parte do Império Espanhol. O Felipe II, eu já falei várias vezes, ele era um cara extremamente poderoso. Ele não era apenas rei da Espanha e de Portugal, né, no caso, mas ele também tinha territórios onde é hoje a Áustria, parte da Alemanha, os Países Baixos, né, que é Bélgica e Holanda, e também parte da Itália. O norte da Itália também era dele. Então, fora, é claro, as colônias na África, na América, na Ásia. O cara tinha o mundo praticamente nas mãos. Então, os holandeses, que eram protestantes, que era um país mais voltado para o comércio, né? A burguesia mercantil holandesa era muito próspera, muito forte, e aí eles estavam já cansados de ficar pagando altos impostos para uma monarquia antiquada e católica. Então, os holandeses se tornaram independentes, entraram numa guerra contra a Espanha para se tornar independentes. Nisso, o Felipe II estabeleceu uma lei que proibia, então, os súditos manterem relações comerciais com os holandeses. Então, aquela parceria entre Portugal, Brasil e a Holanda ficou proibida, né? Então, como era muito dinheiro investido dos holandeses no mercado de açúcar,
eles decidiram fazer da forma mais difícil. Eles decidiram, então, invadir o Nordeste, que era o principal produtor, né, polo produtor de açúcar do mundo na época. Eles invadem primeiramente Salvador. Dá errado, né? Os espanhóis saem em auxílio dos colonos brasileiros em Salvador. Depois de vários anos de guerra, eles conseguem finalmente expulsar os holandeses. Os holandeses, voltando para casa, roubam um galeão espanhol carregado de prata do México. E aí, então, com esse dinheiro, eles compram novos navios, montam um novo exército e dessa vez eles invadem a região do Recife, em Pernambuco. E aí, então, começa o chamado período do Brasil holandês, né? Que aí tem a figura do Conde Maurício de Nassau, cara que faz toda aquela reforma urbanística em Recife, abre os canais, investe muito dinheiro na produção de açúcar, moderniza a produção de açúcar no Nordeste e tudo mais. Então, essa é a relação. Número 3. Quais são os tipos principais de bandeiras? Aqui a gente está falando de bandeira que tremula no mastro ao vento, não, tá, gente? Simboliza países, né? Nada disso. Bandeiras são aquelas expedições, são expedições no interior do Brasil. As expedições que eram bancadas pela própria coroa portuguesa eram chamadas de entradas. Né? Desde a época do descobrimento mesmo, já haviam várias expedições dessa natureza, buscando, então, descobrir metais preciosos e mapear um pouco o território do Brasil. Assim, o Brasil sempre foi muito voltado para o litoral. Né? O Brasil, você vê que as grandes capitais do Brasil são todas no litoral. E só com o decorrer do tempo, com a União Ibérica, né? Quando teve a União Ibérica, agora tanto o território da Espanha quanto de Portugal era tudo a mesma coisa, aos poucos os colonos brasileiros começaram a atravessar a linha de Tordesilhas e começaram então a explorar o interior, principalmente os paulistas, porque São Paulo era uma região pobre, não tinha muita coisa a oferecer, e quando teve as invasões holandesas, a entrada de escravizados da África no Brasil caiu drasticamente, houve uma falta de mão de obra escravizada, né, porque a partir daí quem começou a dominar esse mercado foram os holandeses, quando invadiram Angola, Moçambique, Minas, na África. E aí, então, os paulistas começaram a entrar na mata através, explorar o interior do Brasil em busca de tribos para capturar e escravizar indígenas. Chamaremos, então, essa bandeira de apresamento. Também tinha chamadas bandeiras de prospecção, que eram aquelas bandeiras, aquelas expedições que buscavam, então, descobrir veios de metais preciosos, né? Ficavam procurando vestígios, lastros de ouro no cascalho dos rios, né? Em busca, então, de minas de metais preciosos. Também tinha o sertanismo de contrato, que eram bandeiras pagas para destruir quilombos e recapturar escravos fugitivos. E também tinha as chamadas monções, que eram bandeiras em barcos, né? Os caras pegavam canoas, barcos e saíam explorando os rios da região, né? E faziam comércio então com os ribeirinhos no interior do Brasil, tá? Qual foi a principal causa da revolta número 4? Qual foi a principal causa da revolta de Vila Rica? Então, Vila Rica, né, uma cidade que surgiu por causa do ciclo da mineração, né, da descoberta das Minas Gerais. Ela se tornou, então, um centro urbano, que esse é outra, tem um pouco a ver com a resposta do 5. E aí, então, surge, né, várias pessoas vão para a região atrás de enriquecimento, né, e para extrair o metal precioso, né, o ouro. E o ouro circulava em pó na região. Então, o comércio todo, ele funcionava não com dinheiro, né, propriamente dito, mas com esse ouro em pó. Só que aí havia muito desvio, muito contrabando, muita sonegação de impostos. E aí, então, a coroa portuguesa, que nunca deu muita bola, né, nunca teve um controle muito rígido sobre o Brasil, com a descoberta das minas, ela passa, então, a manter uma administração, todo um aparato
administrativo e repressivo para poder fiscalizar a produção e evitar, então, sonegação de impostos e desvio e roubo de metais preciosos. Então, qual foi a saída? Criar as chamadas casas de fundição, e aí tinha aquela lei: todo ouro em pó, né, descoberto, extraído, deveria então ser levado para as casas de fundição para ser então fundido em lingotes, receber o selo real e então daí tirar o quinto, né, tirar a parte que era da coroa portuguesa. E isso aí deixou todo mundo muito revoltado, porque atrapalharia completamente a vida econômica da região, né, que estava acostumado a utilizar ouro em pó. Então houve o Felipe dos Santos, que era apenas um simples tropeiro, né, uma pessoa que fazia comércio transportando no lombo de mula, de burro, de cavalo, as mercadorias que vinham de fora. Era muito necessário trazer mercadorias de fora das cidades dessa região, tecido, utensílios domésticos, comida mesmo, né, como carne seca. Então ele cuidava desse comércio, ele era uma pessoa simples, mas ele acaba liderando essa rebelião contra a criação das casas de fundição. Ele é engabelado, né, ele é muito, talvez fosse uma pessoa muito humilde, né, não conhecia os trâmites da política. Ele foi engabelado e foi preso e executado para servir de exemplo. Número 5, aponte duas mudanças econômicas promovidas pela descoberta do ouro. Então, duas mudanças econômicas, a gente pode dizer que é a urbanização, né? O surgimento de centros urbanos naquela região, e também a necessidade de ter um comércio mais intenso, né, para suprir a demanda de alimentos e de outros produtos na região. Então, você tem o urbanismo e você tem uma intensificação do comércio, né, nessas regiões. Tá? Não fica apenas focado na agricultura de subsistência ou na agricultura do latifúndio para exportação. Agora o comércio passa a ter uma importância muito grande. Tá? E outra coisa também, a transferência do centro econômico, que era no Nordeste, enquanto o mais importante para Portugal era a produção de açúcar, a capital do Brasil era Salvador e o centro econômico e político era no Nordeste. Com a descoberta do ouro, esse centro político e econômico acaba sendo transferido para o Rio de Janeiro, que seria a região mais próxima das Minas. Tá? Bom, gente, número 6, aqui, exercícios contextualizados. Aí tem um texto. Assim confabulam os profetas numa reunião fantástica, batida pelos ares de Minas, onde mais poderíamos conceber reunião igual, senão em terra mineira, que é o paradoxo mesmo, tão mística, que transforma em alfaias e púlpitos e genuflexórios a febre grosseira do diamante, do ouro e das pedras de cor. Cara, que texto é esse? Texto Carlos Drummond de Andrade, Colóquio das Estátuas. Que texto complicado. Vocês entenderam esse texto? Que texto difícil. Mas o que ele está falando? Ele está falando aqui, gente, né, das Minas Gerais, daquelas cidades de Minas Gerais, de Vila Rica, de Ouro Preto, e ele está falando aqui da obra de arte do Barroco, né? Você deve lembrar que quando a gente falou sobre o Barroco brasileiro, do Aleijadinho, que uma das obras mais populares dele são os Profetas, que ele esculpiu em pedra-sabão, né? Ele é um grande escultor, e está aqueles profetas reunidos, né, em frente à igreja. Então, por isso que eu estou falando assim, uma reunião fantástica dos profetas. E ele diz assim, olha, essa reunião só poderia acontecer lá nas Minas Gerais, que é uma região onde genuflexório é o fato de você se curvar. E ele está fazendo aquela comparação. Ele está ligando o ato de você se curvar diante de uma pessoa superior, né, de um nobre, do rei, de um padre, né, você se curva, e aquela coisa do mineiro, que para poder descobrir o ouro no leito do rio, ele tem que se curvar também, né, com aquela peneira para separar o ouro do resto do cascalho.
Então, aí fala-se da febre grosseira do diamante, do ouro e das pedras de cor, porque aí todo mundo, meu irmão, ambiciosamente ficou louco de ambição e de Portugal e de outras regiões do Brasil, todo mundo correu para aquela região. Então, a origem desse traço contraditório que o poeta afirma, qual o traço contraditório? A ambição, a vontade de ficar rico fácil com ouro, prata, ouro e diamante e pedras preciosas, e esse lado, né, da religiosidade, da fé. Então, são duas coisas contraditórias que são típicas de Minas Gerais. O poeta afirma caracterizar que a sociedade mineira remete a um contexto no qual houve, vamos lá, letra A reafirmação bilateral do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha e o crescimento da miscigenação racial no ambiente colonial. Não tem nada a ver isso aqui. O rebaixamento da política de distribuição de terras na colônia é a vigência de uma concepção racionalista de planejamento das cidades. Não tem nada a ver também. A diversificação das atividades produtivas na colônia é a construção de um conjunto artístico-arquitetônico que singularizou a principal região da mineração. Sim, eu acho que talvez seja a letra C. A gente vai voltar nela. O deslocamento do eixo produtivo do Nordeste para as regiões centrais da colônia e o desenvolvimento de uma estética que procurava reproduzir construções românicas europeias. Também não tem nada a ver, porque o eixo que eu falei da transferência do Nordeste não foi para a região central, foi para o Rio de Janeiro. E não era uma construção românica, né? Românica aqui no sentido de copiar os romanos, não tem nada a ver. Letra A, expansão do território colonial brasileiro, introdução em Minas da arte conhecida como gótica, especialmente na decoração dos interiores das igrejas. Não, não é o gótico. O gótico é uma escola de arte, né? Uma corrente artística da Idade Média, daquelas grandes catedrais, com aqueles vitrais, aquelas catedrais com a abóbada em forma de ogiva. O que, então, está errado, porque aqui é o barroco, tá? É bem depois do Renascimento, então é depois da Idade Média. Tá? Então, a verdade aqui, da número 6, é a letra C, né? Porque diversificou realmente as atividades, deixou de ser, somente ser a plantação de cana-de-açúcar. E o que diversificou? A criação de gado no interior e a descoberta de metais preciosos e a construção de um conjunto artístico e arquitetônico típico, né, da região, que é o barroco, né? Por isso que é singular, singularizou. Tá? Número 7. No século XVIII, a produção do ouro provocou muitas transformações na colônia. Dentre elas, podemos destacar a urbanização da Amazônia. Não foi por causa disso. Né? Não tem nada a ver. O início da produção do tabaco. Não, o tabaco já era produzido antes. A introdução do trabalho livre. Não, o trabalho livre só vai ser introduzido com os imigrantes no século XIX, quando o tráfico negreiro fica proibido, né, pela influência da Inglaterra. Letra B, a introdução do tráfico africano. Não tem nada a ver, porque já estava introduzido o tráfico de escravos africanos. A integração do indígena, desarticulação das relações com a Inglaterra. Não tem nada a ver. A industrialização de São Paulo, produção de café no Vale do Paraíba. Não, isso é mais para o século XIX para o XX. Letra D, na preservação da população indígena. Nunca foi uma preocupação dos portugueses isso. Decadência da produção algodoeira, introdução de operários europeus. Não tem nada a ver também a letra D. O aumento da produção de alimentos, a integração de novas áreas por meio da pecuária e do comércio, a mudança do eixo econômico para o sul está aí. Essa é a verdade, essa é a correta, letra E. O aumento da produção de alimentos, né? Como agora a população das cidades cresceu, era necessário, então, produzir alimentos, né? Não era somente produzir açúcar localmente, tinha que produzir agora feijão, arroz, milho, principalmente mandioca para fazer farinha, a integração de novas áreas por meio da pecuária. Assim, a criação de gado fez com que se ocupasse o sul e o centro-oeste do Brasil, e a mudança do eixo econômico para o Rio de Janeiro, ou seja, para o sudeste, né? Para o sul. Então, número 7, letra E. As expedições chamadas de entradas e bandeiras tinham como objetivo a procura de riquezas minerais e ou a caça ao indígena para escravizá-lo e vendê-lo no litoral. O papel histórico das entradas e bandeiras pode ser assim resumido. Letra A. Determinar a ocupação efetiva do interior do Brasil e deram ao nosso país sua atual configuração geográfica. Vamos ficar com essa por enquanto.
contribuíram para a implantação de uma nova política colonizadora, aproximando indígenas e colonos. Não, nada a ver, né? Pelo contrário, os indígenas e os colonos são até muito hostis uns contra os outros, principalmente os colonos, né? Que querem escravizar os indígenas. Letra C, iniciar o aproveitamento verdadeiro das terras agrícolas do Oeste. Nada a ver também, né? Letra D, as razões políticas e econômicas que contribuíram para a mudança da capital do vice-reino do Rio de Janeiro para a Bahia. Não, é o contrário. Letra E, respeitar o meridiano de Tordesilhas. Meridiano é linha imaginária, né? Aquela linha que separava a colônia da Espanha e a colônia de Portugal. Não tem nada a ver, eles não respeitaram, eles atravessaram durante a União Ibérica. Então, aqui é letra A. Número 8, letra A. Número 9, a atividade bandeirante marcou a atuação dos habitantes da capitania de São Vicente entre os séculos XVI e XVIII. A esse respeito, assinale a alternativa correta, buscando capturar o indígena para utilizá-lo como mão de obra ou para descobrir minas de metais e pedras preciosas, chamado bandeirismo apresador, e o prospector foram importantes para a ampliação dos limites geográficos do Brasil colonial. Eu acredito que seja essa aí, letra A. Vamos guardar. As bandeiras eram empresas organizadas e mantidas por metrópole. Isso aí. Então, está pensando comigo, está raciocinando comigo. Com o objetivo de conquistar, povoar o interior da colônia. Nada a ver, né? As expedições da metrópole eram as entradas, e não eram por causa disso aqui que ele está falando. Letra C. As chamadas bandeiras apresadoras tinham uma organização interna militarizada e eram compostas exclusivamente por homens brancos chefiados por uma autoridade militar da coroa. Não tinha. Né? Não tinha uma organização militar. Né? Na verdade, era uma coisa meio aventuresca. E eram compostas apenas por homens brancos? Não necessariamente. Né? Tinham indígenas que eram aliados dos brancos e muitos desses bandeirantes eles eram mestiços, filhos de brancos com as índias. Tá? E não eram chefiados por ninguém da coroa. Pelo contrário, uma coisa espontânea. Tá? Não tinha nada a ver com a coroa portuguesa. Letra D, o que explicou o impulso do bandeirismo do século XVII foi a assinatura do Tratado de Fronteiras com a Espanha, que redefiniu a linha de Tordesilhas e abriu as regiões do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Não tem nada a ver com o tratado entre Portugal e Espanha. O que Portugal e Espanha definia, esses caras, os bandeirantes, não estavam nem aí. Tá? Eles simplesmente passavam por cima de qualquer fronteira. Letra E, derivada da bandeira de apresamento, o sertanismo de contrato era uma empresa particular organizada com o objetivo de pesquisar indícios de riquezas minerais. Aqui no letra E, ele está misturando alhos com bugalhos, né? E está errado. Então, você marcou correto a letra A. Professor, a gente vai parar por aqui? Vamos sim. Né? Isso aqui eu já respondi, tá? Esses exercícios de aprofundamento. Entre 1580 e 1640, Portugal enfrentou uma delicada situação política. De um lado, passou a pertencer à União Ibérica e, de outro, viu os holandeses dominarem Pernambuco através da Companhia das Índias Ocidentais. Logo no começo da explicação, eu falei sobre tudo isso. Ó. Explica a crise política que levou Portugal a pertencer à União Ibérica. A morte de Dom Sebastião, sem deixar sucessores. E o tio dele, o cardeal lá, que eu sempre esqueço o nome do velho, também morreu, ficou se decidindo quem ia escolher, quem vai ser o novo rei. Ele morreu, não escolheu ninguém, e o Felipe falou, então sou eu, o rei. Dê 3 motivos para a invasão holandesa. A proibição do rei espanhol, dos brasileiros e portugueses manterem relações com os holandeses, o fato dos holandeses terem investido pesadamente nessa região, tá? E o interesse deles de controlar a produção de açúcar, né? E comércio também. Tá bom, gente? Então, tá bom. Não vou explorar esse projeto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem marcar, podem escrever na plataforma Moodle. Né? Lá em cima tem um local para vocês deixarem comentários, tem mensagens, tá? E, gente, deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Se vocês precisarem de qualquer coisa, tá? Vamos nos manter conectados, tá bom? Falem com o pessoal que ainda existir da sua turma, com as meninas, que a Dali já escafedeu. Falem com as meninas, perguntem, conversem com eles se vocês tiverem contato sobre a prova e depois dêem um feedback para mim. Eu não sei como é que vai ficar para as semanas que vem, para as semanas seguintes,
Mas, em todo caso, semana que vem estaremos aqui de novo, tá bom? Nem que seja para enrolar, conversar, dar um oi, tá bom? Por enquanto, até segunda, aviso, eu fechei a matéria, tá bom? Qualquer coisa a gente volta para uma revisão, caso seja necessário para uma prova de recuperação, coisa e tal, tá bom, gente? Um abraço a todos vocês, meninos. Deixa eu apenas tirar nossa fotinho, que já esquecendo, tá? Curtam o dia de vocês, com responsabilidade, claro, sempre, tá bom? Sempre falo isso, já estou me repetindo demais. Então, queridos, tudo de bom para vocês. Tenham uma excelente semana e até a próxima. Joguem bastante. Na semana que vem a gente conversa sobre o que vocês estão jogando. Valeu, Miguel. Abração.